Entrevista do dia. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata. Ele assumiu a gestão com o desafio de renovar a forma de fazer política na cidade. E nós vamos conversar sobre as principais ações da prefeitura nesse primeiro semestre de governo, incluindo projetos aprovados, decisões, desafios, polêmicas, conquistas e o que vem pela frente nos próximos meses. Prefeito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Jornal da Manhã Araçatuba. Bom dia, Suelen. Bom dia, Jonatas. Muito obrigado. Prefeito, como que você avalia esse primeiro semestre de governo? Na sua percepção, quais foram as suas maiores conquistas até agora? Olha, eu avalio muito bem, muito bem. Primeiro, nós podemos avaliar de várias formas. Primeiro, algo que foi dito como impossível, que era uma mudança na saúde municipal. Ainda estamos num processo, porque a nossa meta é alta mesmo, e é uma complexidade essa mudança, porém nós estamos com mais de uma semana com o Salesiano em todas as UBSs e um projeto contínuo, né, de melhoria. Foi perceptível já desde o início, quando nós abrimos as duas UBSs 24 horas, logo no mês de janeiro, em plena epidemia de dengue, mas todo o investimento e tudo aquilo que está sendo planejado e feito agora, como eu disse, daquele caos que estava, nós conseguimos melhorar muito e temos uma meta ainda a ser alcançada, várias metas na verdade. Então eu vejo essa mudança para o Salesiano, ter uma faculdade com toda esse know-how, com todo esse respeito, com essa grife, vamos dizer, educacional, operando junto com a Secretaria, de Saúde, a Saúde Pública de Araçatuba, é algo para nós, assim, é um grande feito. Eu disse na inauguração da empresa ZAT, né, que isso é um resultado de um mandato. Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho. Eu vejo esse como um dos principais pontos. A outra que foi extremamente relevante, né, é o aumento que nós conseguimos dar aos servidores. Então, eu vejo ali as pessoas como elas estão contentes, é histórico. Nós estamos falando de uma questão de décadas, né? Tinham servidores que ganhavam abaixo do salário mínimo. O salário deles era apenas complementado, mas isso não incidia realmente no valor real e, consequentemente, numa futura aposentadoria, né? Então, não sei se você tem ideia, ou se o ouvinte tem, esses funcionários que ganhavam abaixo do salário mínimo tiveram um aumento junto até com o reajuste que foi feito da inflação, de mais de 40% no salário. E é o servidor que carrega o piano, é o servidor que está lá no dia a dia. Nós temos valorizado muito os servidores e buscado cada vez mais melhorar essa condição que vinha de uma forma muito degradante. E outra é a nossa relação com a Câmara. É engraçado e bacana isso. Nós temos uma Câmara livre, é nítido perceber. É nítido ver que hoje nós temos uma Câmara Municipal que debate, que me questiona, que trabalha, que não tem cargos na prefeitura em troca de apoio político. E você vem de lá, né? Então você consegue observar ainda com mais... Com a experiência própria. Com certeza, né? Eu falei ontem até para umas pessoas, se eu não tivesse passado 8 anos lá, eu não saberia como lidar com essa situação. E é engraçado porque quando nós propomos isso desde a campanha, você sabe da nossa campanha, que foi uma campanha livre também, nesse sentido, praticamente ali, né, um pequeno grupo, as pessoas já diziam que era impossível ganhar uma campanha assim. Aí nós ganhamos. E aí depois o meio político falou, é impossível governar sem bancada, sem esse apoio. E eu acho que nós estamos vivendo um momento assim muito bom, né? As pessoas, meus vereadores, me questionam quanto isso é normal, né? Porque tem muita coisa a ser feita, mas ela roda bem. Então é uma Câmara Municipal também que eu vejo com orgulho, como está trabalhando. Com todos os embates que tem, é uma Câmara livre. Como que tem sido feito esse diálogo com a Câmara? Como que você tem feito para aprovar projetos importantes sem bancada? É uma questão de mérito do assunto. É uma questão de... essa é a verdadeira democracia, esse é o verdadeiro embate político. Lógico que tem hora ali que sai faíscas, é normal, né? Mas nós temos uma relação totalmente republicana, real. Ligo para os vereadores, eles vão no gabinete, convidam. Alguns vão, outros não vão. Converso com a presidente, nós temos a turma do partido, que tem trabalhado bastante, o líder de governo, Fernando, está se dedicando muito. Então, tanto o Pugina quanto a Sol também. E até interessante tocar nesse assunto, porque nós já tivemos situações de projeto que vereadores nossos, como a Sol, já votou contra.
Porque isso é a liberdade. Isso é a democracia, isso é uma relação republicana. Então nós temos tido essa relação com eles de fato. A Câmara, ela discute o mérito. Lógico que alguém tenta se aproveitar, tem vereadores que estão precisando de pauta, porque talvez é o único jeito de ter alguma relevância, mas isso faz parte. Isso aí, sabia-se que isso ia acontecer. E você não tem feito aquelas reuniões com vereadores, alguns vereadores, ou só do seu partido, como era histórico aqui em Araçatuba? Aquela famosa reunião fechada semanal, com não. alguns? Mas eu, quando tem um assunto importante, eu os convido. Mas todos? Todos. Fiz até já eventos com vereadores de oposição. Então, assim, quanto a isso, eu acho que tem coisas que são meritórias, são necessárias. Eu não tenho nenhuma entrave na questão da relação quanto a isso. Então, esses tipos de reuniões aí que maculam a política, não tem, porque, na verdade, não tem contrapartida de cargo. Hoje não tem Todos os diretores, secretários respondem à gestão, ao plano de governo. Não respondem, ninguém está garantido por causa de um cargo de vereador. Isso é um ganho. Talvez a população ainda não percebeu o ganho que nós temos com isso. É imenso. Por isso que muitas coisas estão conseguindo ser planejadas, preparadas, mudadas. O caso da saúde é um exemplo vivo disso. Nós temos vários projetos, né? É que a burocracia não nos ajuda. Mas nós temos vários projetos caminhando. Por quê? Porque são equipes puramente técnicas, escolhidas pela qualificação, pelo cargo. Pode ter tido um problema, é natural que tenha, mas não porque tem essa prisão política, porque tem esse amarra política. Não tem ninguém incompetente, sem conhecimento do cargo técnico, ocupando uma pasta ou uma diretoria. Uma pergunta que eu ia fazer, vou até pular aqui os desafios e vou fazer essa porque você deu a deixa. No início do mandato, é normal que o novo gestor faça uma organização interna, um trabalho, faça mudanças, que essas mudanças às vezes não são vistas pela população, mas que elas geram um impacto a médio e longo prazo, às vezes até curto prazo. Então, são dessas mudanças que você está falando, até Sim. no modo de gerir, de escolher Sim. pessoas, são coisas que às vezes não aparecem nos jornais, não dá para ver aos olhos, assim, ouvir, mas que são ali estruturais, que são para fazer uma base para algo mais, seria isso? Porque assim, você imagina uma cidade como Araçatuba, que eu vejo Araçatuba com grande potencial, uma cidade que tem condições de desenvolver, tem várias demandas necessárias de serem analisadas e resolvidas, de serem elaborados projetos. Um dos grandes desafios que nós encontramos lá internamente, que não é de conhecimento da população, é que nós não tínhamos banco de projeto. Você fala, mas o que é banco de projeto? Você não consegue pensar num desenvolvimento e até buscar recursos se você não tem projetos prontos. Então, nós estamos trabalhando nisso. Porque o banco de projetos que me ajuda a tomar decisões de longo prazo. Nós queremos deixar uma meta, minimamente para 2050. Algo claro, algo que não importa a mudança de governo. Nós sabemos quais são os nossos desafios, quais são os projetos necessários a cada etapa. Isso transcende um governo, isso é muito mais do que 8 anos. Só que isso demanda tempo, isso demanda planejamento, pessoas qualificadas. E é nesse intuito que nós estamos trabalhando. Então, eu digo para as pessoas, nós estamos trabalhando no modelo que nós conseguimos colocar com o Salesiano. A mesma mudança que nós estamos fazendo é que ali foi um foco total. Como nós tínhamos uma situação emergencial, essa levou quase que uma boa parte da nossa atenção. Por quê? Porque é saúde pública. Então, quando eu falo para as pessoas, Araçatuba vai virar uma referência na saúde, é verdade. E já estou ouvindo de fora de Araçatuba que vários, não só políticos, como inclusive entidades, grupos estão olhando para esse modelo, que é pioneiro no Brasil, não posso dizer no mundo, mas no Brasil é pioneiro, e falando, cara, se isso aí der certo, nós queremos replicar, nós queremos fazer igual. De ter uma universidade como essa operando junto com a prefeitura na saúde pública. Então, é esse tipo de mudança. Só que nós não conseguimos promovê-la no todo. Há uma questão de orçamento de uma vez só. Aí começam os planejamentos. Então, muita coisa para acontecer em Araçatuba. Eu tenho orgulho da descentralização que nós estamos fazendo, tanto no esporte quanto na cultura. Então, são projetos... Ontem eu estive lá na Jacutinga. Foi muito bacana. E tem coisas a serem feitas lá. E o que me chamou a atenção foi nunca nenhum prefeito veio aqui que não fosse no período eleitoral. Então são mudanças fundamentais, necessárias, para você ter um parlamento realmente combativo, livre, que debate, que briga por pautas, e um executivo que cumpre a sua função de forma profissional.
da forma técnica. Então, isso é fundamental, isso é base. Lógico, teve várias mudanças positivas nesse período de 6 meses, porque você falar de uma mudança dessa e promover ela de fato é um grande desafio, nós conseguimos. Então, pode ter certeza, muita coisa ainda vai acontecer nessa tuba boa. É importante a gente reforçar que muita gente não sabe que, às vezes, as pessoas têm ideia, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Mas na área pública, tudo precisa de projeto. Mesmo burocrático. quando precisa de verbas do governo federal, às vezes do governo estadual, não é simplesmente bater na porta lá e falar, olha, eu preciso de 5 milhões para fazer tal coisa. Mudou isso, até como nós mudamos politicamente. Por que acontecia antes? Acontecia, em vários casos, aí não é só gestão anterior, não. Isso é um hábito geral, né? Você fazia um acordo eleitoral com um deputado, alguma coisa, e aí você conseguia a verba independente do projeto. Isso hoje não vem acontecendo mais, principalmente no governo do estado. Se você não levar um projeto, e projetos, gente, você não faz numa tarde. As pessoas talvez também não tenham noção disso. Quando nós falamos de grandes projetos fundamentais, assim, é necessário um bom tempo de levantamento de dados, de análise, de engenheiros envolvidos, tal. Então esses projetos fundamentais, eles têm que estar prontos. Até para você promover uma execução real, para que você não faça algo e logo depois seja necessário, depois de uma inauguração, ser fechado porque teve problema estrutural. Não dá, que é o caso que aconteceu no terminal. Não dá para inaugurar e depois para fechar daqui a pouco, porque tem problemas estruturais, tem problemas de obra, tem problemas fundamentais por má elaboração de projeto, por má condução de obra ou por necessidade de inauguração imediata. Isso não dá, isso é falta de planejamento. É para ter um exemplo do que não pode acontecer e do que está mudando, que é fundamental para a cidade. Eu acredito que Araçatuba vai mudar de patamar. Zanata, esse exemplo do terminal urbano, ele e até a da Pompeu, eles trouxeram grandes lições para a administração pública, né? Inclusive, teve mudanças internas em relação até à fiscalização e acompanhamento de obras? Na verdade, a mudança acontece quando você tem já uma estrutura técnica dentro. Então, se você tem uma estrutura técnica, o andamento, e você já não tem as amarras políticas, o comportamento muda. Nós temos uma equipe muito boa dentro da Secretaria de Planejamento, técnico, concursados, engenheiros, e são fiscais de obra, e os relatórios deles são muito bons. Né? Relatórios, inclusive, que têm poder por serem públicos. Né? Então, eles têm... Ali nós temos uma equipe bem qualificada. Então, sim, muda-se porque muda-se o modo de operar. Agora, nós temos que sanar essa herança, essa situação. E não é simples, é burocrático. O que mata é a burocracia. Eu tenho dito toda hora, eu não tive prazer nenhum em fechar Pompeu. Por que não arrumou ainda? Vocês não têm ideia da burocracia que é refazer uma obra daquele porte. E é necessário. Então nós estamos aguardando que era para ser entregue essa semana. Né? A empresa Samar pediu um prazo até o dia 23, porque é um projeto complexo. Você vai abrir 4 metros de profundidade. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar lá, nós sabemos que está ruim. Então, eu queria ter resolvido isso no primeiro mês. E até para você fazer uma contratação, agora, mesmo na época, o período que se leva hoje para você abrir um chamamento, recurso, é muito longo. Nós estamos falando de 90 dias úteis, dependendo do caso. Então, nós chegamos a um acordo com a empresa onde tudo vai ser fiscalizado, onde vai ser analisado aonde houve o erro, entendeu? Então, eu queria ter resolvido antes, mas a burocracia não nos impede de fazer isso. Por isso que a gente vê que no Brasil as obras demoram. Tá? Então, como que nós tentamos acelerar isso? Primeiro, as obras têm que ser bem feitas desde o início. Nós não podemos ter que ficar refazendo obras recém-inauguradas, novas. Para uma avenida, 3 anos, 4 anos, ela é recém-nascida, ela é nova. Então não dá para fazer isso. Então nós temos que arrumar isso agora, temos que sanar, não podemos errar. Tem o prazo burocrático e depois a gente põe uma nova etapa. Não dá mais para ficar refazendo obra. E é histórico no Brasil também fazer a obra ali, o contrato, depois ficar fazendo um monte de aditivo naquele... É um problema de projeto. Né? Por quê? Quando o projeto é mal feito, a própria construtora já sabe que ali vai dar aditivo. E o que eles fazem? Baixam o preço na hora da licitação. Então o projeto tem que ser impecável para que não tenha aditivos. Impecável, inclusive, para não dar essa brecha
tá? Que não se sabe se isso acontece no Brasil, né? E pode até ser de forma um erro ou se realmente foi intencional. Ah, mas acontece com uma frequência, que faz frequência- a gente pensar que talvez não seja por desconhecimento ou ignorância. É isso né? que tá. Então por isso que você tem que ter, primeiro, fundamental, você já tem você tem que ter uma equipe técnica, não uma equipe política nos cargos técnicos, tá? Que é o caso. E aí, a partir disso, que essa equipe faça com o tempo necessário um projeto muito bem elaborado. Por exemplo, nós estamos com um problema ali na... Como que chama aquela rua? Me fugiu agora o nome. Buritis. Porque foi feito o projeto errado. Nós estamos tendo que aditar o projeto por falta de etapas na própria contratação. A contratação foi mal feita. A elaboração do projeto foi mal feita. Por isso que a obra está daquele jeito. As pessoas estão ligando para nós. E eu entendo o descontentamento, porque o cidadão não sabe disso. Então o contrato está tendo que ser revisto porque faltou etapa na contratação. Então isso não pode acontecer mais. Repito, os projetos têm que ser bem elaborados. Porque se não forem, vão gerar aditivos, vão gerar transtorno, vão subir de preço, vão ter que talvez até não ficar bem feito como deveria, porque é uma obra que você está tendo que remendar. Então, essa está sendo assim, um dos principais focos nossos, mas não é de percepção da população. É a típica mudança que o cidadão comum não vê. Mas é necessário, nós temos que pagar esse preço. Seria assim, Zanata, vocês estão corrigindo algumas obras que já pegaram em andamento e tomando esse cuidado agora, a partir de agora, das obras que vocês vão fazer, por exemplo, a construção das duas UBSs. Isso. Bem isso mesmo. A razão é essa. Nós temos 2 UBS para construir, nós não podemos ter erro mais. Então, nós estamos assim, muito focados nisso. Nós não podemos mais ter essa ideia de que obra pública você conserta com 6 meses. Não faz sentido isso para nós. A obra pública tem que durar, ela tem que ser de qualidade. Ela não pode gerar vários aditivos depois. Então, é um desafio. Porque isso é histórico. Isso é histórico. Então, essa é uma mudança que a nossa gestão quer deixar como um marco. Além de todas as outras que eu disse, da saúde, tal, da cultura e tudo mais, do esporte, projetos. O planejamento vai funcionar num novo patamar. Zanata, e voltando a falar sobre o terminal urbano, vocês abriram um processo administrativo contra a construtora que fez esse terminal. Esse processo administrativo é suficiente? É o necessário, aí entra na questão da legalidade. Porque quando você tem um problema quanto esse que não deveria ocorrer, você tem um rito a ser feito. Não adianta, não é como o poder, a iniciativa privada. Não pode entrar com um processo judicial já? Primeiro tem que notificar, porque ele tem o direito de ser notificado, ele tem o direito de poder sanar o problema. Mesmo que eu entenda que o problema não é sanável, a empresa tem esse direito legal. Se eu pulo uma etapa do processo, isso tem impactos jurídicos. Então a obra também tem seguro. Nós vamos provavelmente acionar o seguro. Já estamos trabalhando para isso. Então, eu tenho que cumprir as etapas. Essas correções que eles deveriam ter feito no terminal não estão sendo feitas como deveriam? Como a gente acha, não. Porque nós estamos vendo os problemas de obra mesmo, problemas estruturais. Então, ao nosso ver, a pista que afundou é problema de concreto ali. Então, as rachaduras que tem nas paredes é problema estrutural. Então, são sérios, ao nosso ver, nosso ver não, isso tecnicamente, isso não é questão de opinião, são defeitos graves, entendeu? Então, nós temos que passar esse período de notificação, porque se nós não dermos essa oportunidade processual, jurídica para a empresa, ela pode alegar que não teve a oportunidade de sanar o problema, e isso tem prazo. Então, entra na tal da burocracia que a gente fala. Agora nós vamos, provavelmente, já acionar o seguro. Aí o seguro vai ter que resolver essa situação. Então, realmente, esse é o caminho que nós estamos trilhando agora e provavelmente talvez dar outra destinação ao local, porque eu não vejo possibilidade de volta para o novo, antigo, sei lá, terminal. Não tem possibilidade. Eu acho muito difícil. Até pela Apesar localização que é pela dele localização. também, né? Na verdade, na época eu reclamei muito como vereador. Muito. Porque a localização ela criou um risco que nós não tínhamos de atropelamento. A maioria dos usuários
né, do transporte público, mais da metade deles são idosos. E onde eles descem para ir para o centro? Isso é lógico, né? Então eles teriam que atravessar a avenida mais larga que nós temos em Araçatuba, com um dos maiores velocidades. E isso aumentaria muito o risco, porque a gente sabe o quanto que é perigoso. O idoso está atravessando. Nós temos que mitigar esse problema. Um acidente ali fatal por si só já seria... Não houve, graças a Deus. Já seria já um prejuízo enorme. Então até para facilitar a mobilidade do pedestre, não faz sentido eu colocar do outro lado da avenida, onde tem essa distância do centro, que é o interesse, por isso que as pessoas vão ali até o terminal. E eu percebo que a população como um todo, os usuários, né, eles preferem mais de 90%, isso até pesquisa, o terminal onde hoje está sendo usado, o antigo terminal. E o terminal novo que está interditado? Quando você esteve aqui, nos 100 dias de governo, você falou que já tinha até outras pastas, iniciativas privadas interessadas. Mas eu preciso terminar esse processo. Precisa resolver eu preciso terminar essa história para poder... Eu gostaria de resolver, como eu disse, se fosse iniciativa privada eu já tinha resolvido. Mas o direito administrativo, público, né, ele tem um processo, ele tem um rito e eu tenho que cumpri-lo. Senão nos prejudica. Zanata, você falou que quando você era vereador, você foi contra a construção desse terminal. Foi. E como vereador, teve essa questão que saiu agora essa semana em todos os jornais, da emenda do deputado Ricardo Salles, deputado federal, de quase 15 milhões para a Santa Casa. Foi algo assim, na verdade foi muito mais para Araçatuba. A região toda, se eu não me engano, foi 21 milhões, para Araçatuba foi 16, porque a AMA, a PAI foram contempladas, né, com emendas, mas para Santa Casa especificamente, né, então a emenda foi até bem maior do que isso. Birigui recebeu a emenda. Engraçado, né? Eu era vereador em Araçatuba e fui lá junto com o prefeito levar a emenda para Birigui, porque eu fui candidato a deputado, o segundo mais votado para deputado estadual em Birigui. E esses 15 milhões vai ser extremamente importante. Nós estamos lutando muito pela saúde, por mais que a Santa Casa não seja do município, ela fica no município. Então, a troca de equipamentos, e qual foi a nossa meta? Troca de equipamentos. Por quê? E isso é bacana mencionar. Só esses equipamentos novos que vão ser adquiridos, né, com esse valor, vão gerar uma economia mensal de mais de 100 mil reais para a Santa Casa. Além da qualidade do equipamento, além do atendimento, além de todo o ganho em si só, de toda essa estrutura, nós temos ainda essa economia, tá, que daria mais 1,2 milhão por ano. Por quê? Porque muitos dos equipamentos comprados eram locados. Então, o que está sendo hoje comprado, novo para a Santa Casa, era locado. E o custo dessa locação girava em torno de 100 mil reais por mês. Então, é uma dupla conquista. Né? Então, eu tenho assim uma alegria, mandei até para o Salles hoje, combinei com ele. Provavelmente ele vai vir aqui em agosto, que aí os equipamentos vão estar aqui. Lembrando, essa emenda de 2023. Então, todo aquele escândalo aí das emendas congeladas no governo Lula pelo Flávio Dino, nós ficamos esse tempo todo esperando. Então isso era para ter sido pago ano passado. Mas está aí, vamos comemorar, porque essa é uma grande conquista para Araçatuba. A Santa Casa não é responsabilidade do município, mas o município tem sido impactado por vários problemas, inclusive da UTI pediátrica, que o município entrou com essa contrapartida da construção, da abertura de novos leitos. 10 leitos. Isso. 10 leitos. Da nossa parceria com o Salesiano, nós temos uma cota de investimento do Salesiano, que pertence ao município, e nós estamos usando dessa cota para poder investir nessas unidades. O Estado vai por toda a infraestrutura de equipamentos, mas a obra está sendo tocada, né, pelo Unisalesiano, e é algo muito bacana, porque assim como o novo pronto-socorro, isso também está sendo um investimento, né, sem acessar os caixas, né, do município. Então nós estamos tendo um ganho duplo, porque acho que eu comentei, não sei se comentei aqui a última vez que eu vim. Além disso, o Salesiano vai transformar o quarto andar da Santa Casa todo numa maternidade. Né? Então vai ser um andar maternidade, que seria a função do Hospital da Mulher. Só que tem uma questão extremamente importante, que eu não sei se a população sabe. Nós fizemos um acordo com a Santa Casa de cadastrar toda essa maternidade no SUS paulista, que paga bem. O SUS paga R$700 mais ou menos por um parto. Agora, através do SUS paulista, do governador Tarcísio, vai pagar R$2.800. Então não sai mais do caixa da prefeitura.
prefeitura um gasto mensal mais ou menos de R$ 900 mil, né, para poder, que era o gasto do Hospital da Mulher. Só que nós vamos continuar pagando os 900 mil para ampliar o atendimento. Tudo isso vai gerar novos atendimentos. Então, com o mesmo dinheiro, né, em parceria com o Salesiano, nós vamos conseguir ampliar bastante o atendimento. Vai atender mais gente, é isso? Vai, porque você tem agora um andar inteiro dedicado à maternidade e nós temos o nosso empenho financeiro de mais R$ 900 mil mensais, que já ocorria. Mas ele pagava estrutura que agora vai ser paga pelo SUS paulista. Zanata, e a frota dos carros de transporte da saúde? Tem alguma previsão? Tem, nós estamos com um plano que eu comecei a traçar ontem para adquirir carros. Impressionante, nos assustou a idade dos carros e o percentual de gastos com os carros. Então, gastos eu falo de manutenção. A gente está falando aqui, para quem está ouvindo, sobre os carros que são utilizados no transporte de pacientes que precisam fazer algum tratamento, muitas vezes fora de Araçatuba, né, em outras cidades, até em outros estados. E você está falando da idade dessa frota, Dessa certo? frota, é uma frota muito antiga. Acho que, se eu não me engano, nós temos 30 carros parados. Parados? Parados em manutenção. E eu não sei se compensa, porque se você pega a idade dos carros, a quilometragem dos carros, esses carros rodam muito. Então, ontem eu tive uma reunião com o Dr. Daniel, secretário, e nós estamos com uma proposta. Vamos ver, talvez ontem era para ter a resposta, mas talvez eu tenha hoje até alguma resposta já sobre isso. E aí tudo dando certo, nós vamos fazer algumas aquisições. Seria que vai poder melhorar muito. uma aquisição mesmo ou tem a possibilidade de ser locação de veículos? Pela questão contábil, eu queria alocar, porque eu acho que é mais eficiente. Como eu te falo, é o choque da visão da iniciativa privada com o poder público. Mas por uma questão contábil, provavelmente nós vamos ter que comprar. Entendi. Eu sei que não faz muita lógica para quem pensa... com cabeça de empresário. Com cabeça de empresário, mas você tem a contabilidade pública que não é simples. Em alguns momentos, né, acontece isso. Então, mas nós vamos fazer o que for preciso, seja local comprar, provavelmente comprar. Pegando ainda essa deixa do transporte, a gente tem a Tua. Uhum. Que foi notificada agora por falta de acessibilidade nos ônibus. A gente acompanhou aquela novela meses atrás. Como que está a situação hoje em dia? Você conseguiu, né, uma solução emergencial com o paliativa, né, da Câmara para fazer esse subsídio, mas o que vai ser feito provavelmente para o ano que vem? Tem a possibilidade de ser aberta uma nova licitação, ser rompido esse contrato, ou você ainda aposta numa solução com a própria Tua? Não, tem a possibilidade, sim. A Secretaria de Mobilidade está fazendo os estudos, estamos analisando todas as possibilidades comparado a outras cidades. Então tem vários modelos, né? E até vou ter uma reunião com eles, provavelmente esse mês ainda, para ver esses dados que foram levantados. E algo diferente, né, vai ter que ocorrer. A questão diferente na questão do atendimento, da estrutura, de como tem ocorrido o transporte público. Então, estamos inclusive já preparando o nosso orçamento para contemplar esse gasto, para que não seja mais necessário ocorrer o que ocorreu. Falei para os vereadores, né, falei, olha, eu não pretendo em nenhum momento chamá-los de novo para fazer um subsídio dessa forma, ter que votar nessa correria. Nossa meta ali era que não parasse. Né? Então, sabia-se já, eu como vereador me posicionei várias vezes da questão que o subsídio era tratado não da forma necessária, porque já está claro para todos que é necessário subsidiar, a conta não fecha. Isso não é um caso específico de Araçatuba, isso é no Brasil todo. Tá? O transporte público não fecha as contas, mas ele é necessário. Então, nós já estamos preparando tanto o orçamento para isso quanto os projetos. Tendo alguma novidade assim realmente já materializada, algo definido, lógico, nós vamos comunicar. Mas podem ter certeza, os estudos estão sendo feitos. Zanata, tem muita pergunta que eu poderia falar aqui para você. Eu vou deixar essa por último, mas eu já vou avisar quem está ouvindo a gente que está doido para saber sobre o Juninão. Ah, tá. Mas eu não vou fazer essa agora. Eu vou falar primeiro sobre Taveira. Tá. Vamos falar de Taveira, mas você que está ouvindo a gente quer saber do Juninão, Arraiá da Solidariedade, por que mudou? Fica aí, aguenta aí que a gente vai falar de Taveira agora. Taveira. Taveira é uma obra que nos gera toda essa preocupação. Ela era para ter sido entregue já desde o ano passado. Ela é mais um exemplo, desculpa te interromper. De falta de planejamento? De falta de planejamento e erros no projeto? Sim. É mais um exemplo de planejamento errado. Então, nós estamos
nós estamos em cima, nós estamos acompanhando. Eu tive lá, acho que é pouco mais ou menos de um mês, mais ou menos um mês atrás. Os fiscais estão, porque o contrato não tem nem como se romper um contrato. Muitas vezes as pessoas, muda. A gente perderia mais tempo ainda pela etapa que nós estamos, né, até onde chegou. Tenho falado com a população, falei, olha, vai chegar um momento que essa tristeza vai se tornar alegria. Mas eu lamento muito vocês terem passado por isso. Mas estamos em cima, estamos fiscalizando. É ruim, é uma situação que você fala assim, putz, como que a gente deixa chegar a esse ponto? Essa obra era para ter sido entregue ano passado e cheguei lá e vi ainda buracos, falei, fiquei nervoso, falei, não é possível, cara, não é possível. Notificamos a empresa, foi lá, fechou. É uma obra que, infelizmente, vai ter esse histórico, né? O povo, a etapa de implementação fez o povo de Itaveira sofrer muito. A gente sabe que toda obra gera transtorno. Você vai refazer mas uma não nesse reforma ponto, na sua né? casa, gera transtorno. Mas é isso que eu ia falar agora. Não nesse O ponto. transtorno em Itaveira foi acima do aceitável. Demais. É um absurdo. Então, é tipo de problema que nós vamos resolver, que nós estamos em cima. É uma batata quente que não vai sair da nossa mão. Nós precisamos, vamos estar acompanhando. Estamos em contato com a empresa que vai fazer o asfaltamento agora. O prazo, falar, a empresa está no prazo. Tá, porque refez o prazo várias vezes. Necessário. Falar, mas por que não trocou? Porque até você abrir um processo, colocar o outra empresa, é a burocracia, é ruim isso. Aquilo que começa mal planejado, porque é questão de planejamento, volta ao assunto inicial. O planejamento tem que ser bem feito, porque depois vai dando todos esses vícios na obra, entendeu? Zanata, e nessa semana teve mudança no comando da Secretaria do Meio Ambiente. A antiga secretária Luciane Bueno saiu, quem assumiu foi o coronel Marcelo Marques. O que motivou essa troca e quais são as prioridades agora com a nova gestão da pasta? A Lu é uma pessoa fantástica, minha amiga há muito tempo, mas ela é empresária também, tem, né, não só na área de gastronomia, como ela tinha a empresa dela de consultoria ambiental, né, e a dedicação ao serviço público toma muito no nosso tempo. É impossível fazer outra coisa. E chega, para muitos, é um desafio. Por isso que, quando nós assumimos as pastas, uma das grandes dificuldades que nós temos é os grandes nomes assumirem as pastas, né? E porque não dá para fazer outra coisa, né? E ela, acho que tem visto essa etapa, tem visto toda a demanda que ela tem, né? Então achou pertinente essa mudança. Então ela esteve comigo semana passada e, ao mesmo tempo, eu precisava buscar alguém com know-how no assunto. E até uma dica do Salles que ele me dava há muito tempo, né? Fala, cara, porque ele fez isso na secretaria, quando ele foi ministro do Meio Ambiente, né? Buscar o conhecimento da Polícia Ambiental. Então o Marcos muito bem indicado, com um baita currículo, 27 anos de ambiental. Então, uma pessoa muito boa também de tato, muito bem, muito educado, muito sério. Então foi uma troca assim, né, que para manter um bom nível, tá, e dentro daquilo que nós falamos, pessoas técnicas em cargos técnicos. Então o Marcos vem também para cumprir essa função. Tem algo específico da área do meio ambiente que você espera que ele consiga implementar agora, que talvez não deu tempo ainda no primeiro semestre? O déficit arbóreo é um ponto muito complicado, necessário de ser tratado, né? A relacionamento com a ONG e com o Conselho é necessário que se mantenha uma relação próxima. Os parques de Araçatuba, que é um dos nossos projetos, é uma das nossas metas, né? Então, nós temos a questão da fiação das árvores, porque foi plantado muita árvore em Araçatuba inadequada, inclusive árvores que não são nativas. Então você tem árvore para baixa fiação, árvore para calçada sem fiação. Então todo esse manejo, ele é de longo prazo. Nós vamos deixar esse manejo claro, cristalino, de fácil entendimento, lidar com os podadores, questão do resíduos de lixo também, que é uma questão ambiental séria nossa. Nós vamos começar um grande estudo aqui em Araçatuba logo em relação a isso. Então, são desafios, porque a Araçatuba, como nós projetamos que ela vai crescer, ela já tem que crescer numa plataforma ambiental sólida e moderna. E esses são os nossos desafios.
E ainda pegando como gancho, isso que você falou do crescimento sustentável, vai ser inaugurado amanhã o Centro de Inovação Tecnológica. Muito orgulho. A Mariana Lopes Tereza, que é diretora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, esteve aqui essa semana para falar sobre o Votitec, o evento que vai ser realizado amanhã e sábado, e falou também sobre esse marco, né? Essa inauguração simbólica do Centro de Inovação Tecnológica, que é uma conquista também para Araçatuba. As pessoas, nossa, não tem ideia talvez de quão importante isso é e como isso tem de tudo para ser promissor e impactar a economia da cidade. Por quê? Primeiro, falando na questão social, emprego é o melhor projeto social que existe. Então nós vamos promover a criação de vagas. Tecnologia é uma das melhores áreas profissionais de desenvolvimento, não só social quanto econômicos. Além de uma área extremamente promissora, né? Extremamente promissora. E retém os nossos talentos. Que sempre ouviu, quem é de Araçatuba estuda, vai embora. Nossa ideia é fazer o caminho reverso. A Araçatuba tem um potencial tecnológico. Eu estou muito feliz porque nós estamos tendo muitas inscrições. Eu não sei onde vai caber as pessoas. E a região toda está vindo. E várias empresas, grandes empresas, multinacionais envolvidas nesse projeto. Então, nós estamos extremamente felizes, animados, numa grande expectativa realmente para esse setor. Um setor que tem condições de mexer na nossa condição econômica e social da cidade. Lembrando que além de tudo, mas nós temos uma capacidade da agrotecnologia. E esse é um dos nossos principais pilares. Então, o evento de amanhã vai ser muito bom, já está lotado já, tem mais inscrições vindo, vai ser um sucesso e pode ter certeza que vai ser um marco para a cidade. Nós vamos crescer muito, nós vamos manter os nossos talentos aqui. Inclusive, quem estiver ouvindo a gente agora e quiser saber mais sobre o Votitec, o Centro de Inovação Tecnológica, nós fizemos uma entrevista nesta semana com o Márcio Kajima, que é membro do Votivale, e com a Mariana Lopes Tereza, como eu acabei de dizer. Vai lá depois no meu canal no YouTube e assista a entrevista, que eles detalharam bastante como vai ser o evento e como também a Mariana explicou para como que funciona o Centro de Inovação Tecnológica. Zanata, e pegando um assunto que aconteceu... Olha lá, chegou meu líder. Falando do líder, o líder apareceu. O Fernando Fabres acabou de chegar aqui. Deixa ele entrar para dar um oi. Fernando, a gente falou de você agora há pouquinho, viu? Acho que você ouviu e apareceu. Senta aqui e dá um oi pra gente aqui, por favor. Fernando Fabres acabou de entrar aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba. Vai dar um oizinho aqui pra nossa audiência. Bom dia, pessoal. Eu tava aqui do lado, passando no meu escritório. Falei, deixa eu dar um abraço no meu prefeito lá. Né? Obrigado. A gente começou a entrevista falando sobre essa relação da prefeitura com a Câmara, e ele ainda falou que o Fernando Fabres está desempenhando um bom trabalho. Você sabe que o Fernando é meu padrinho de casamento, né? Verdade. Então, é uma relação que precisa dar certo, né? Não, mas a gente anda junto desde pequeno. Então, é um amigo de longa data. E de muita confiança. Muita confiança. Muito tranquila a nossa relação. Né? E a gente Só quando eu era candidato a vereador que ele tirava meus votos. Ele era candidato também, né? Mas nunca teve problema, né? Não, zero, pelo contrário. É importante falar dela. Não guardaram rancor. Ô, Fernanda, a gente estava aqui falando mais cedo sobre essa relação com a Câmara. Já que você está aqui, eu vou fazer uma pergunta para você também. Você tem encontrado muitos desafios como líder do prefeito? Com certeza, né, Lucas? Então, eu tô tranquilo, você vê que bacana? Com certeza. Eu falo pro Lucas que a gente já tem essa amizade de longa data. Ainda a questão do líder do prefeito e ali junto com a Edna, que tem feito um belo trabalho, ser vice-presidente da Câmara, são bastante atribuições, né? E por conta de toda essa proximidade, as pessoas, eu falo pro Lucas assim, você assina, tem o peso de assinar, mas o pessoal me procura dia e noite como se eu fosse ele, né? Até tem horas que o pessoal manda lá no Instagram, prefeito, você não faz tal coisa? Eu falei, eu não sou prefeito, sou vereador, mas já vem essa relação, mas é muito tranquilo, a gente está... como diz o Samir, a gente está por propósito, né? Então, eu não trabalho por conta do meu amigo, eu não protejo meu amigo. Como o Lucas disse aqui, eu estava escutando agora de manhã no carro, é uma relação tranquila com a Câmara. Lógico que a gente tem ajustes ali, como o Lucas disse, em alguns momentos... E tem discordâncias que são extremamente saudáveis, inclusive. Ele discorda de mim, tem hora. Eu discordo. Muitas vezes eu tiro o projeto. E isso é importante, né, Zanata? Porque se você tiver só pessoas à sua volta que concordam o tempo todo com você, a hora que você estiver errado, não dá certo. você vai se dar mal, né? Exatamente. E acho que isso que é o importante, né? A gente ter essa relação democrática da parte política, né? Não é uma coisa impositiva.
como eu estava dizendo, a gente tem alguns ajustes a serem feitos, então é tudo novo. Você perguntou, para mim é novo, tem a ser toda a questão da legislatura, como líder do governo. Mas eu acho que ontem o Pistelli me ligou de manhã para me zoar por causa de uma frase do Bolsonaro. Assim, a gente tem essa relação boa, então assim, mesmo pessoas que muitas vezes pensam em alguma coisa diferente, eu acho que isso que é o importante. A gente está lidando de uma forma muito, muito tranquila. Tem hora que as coisas esquentam, tem hora que a gente passa por situações, como o Lucas estava dizendo, a gente tem muita coisa para resolver. Vamos esquecer o passado, mas elas estão aí, a gente está buscando resolver. Mas eu tenho dito muito para as pessoas, Pompeu, todas essas situações, elas entram no âmbito jurídico, e mesmo quem tem aí processos jurídicos dentro do privado, já demoram. Você imagina dentro do setor público. Então é muito complicado e a gente fica com essa bucha, né, Lucas, de responder isso, de querer fazer rápido e muitas vezes não conseguir. Mas a gente tem se esforçado para resolver o mais rápido possível as demandas que a população tem. A gente tem buscado essa boa relação com a Câmara. Eu acho que a gente vai crescendo e construindo. O importante é a gente saber recalcular as rotas e ser humilde, né? E o Lucas tem sido aí, muitas vezes eu chego nele lá e falo, Lucas, isso aqui não é pra... Ah, Fer, não é bem assim e tal. Lucas, vamos... E ele tem escutado, então é um cara que é humilde para saber que muitas vezes a gente precisa recalcular a rota, e isso é importante. Porque se a gente tem alguém ditador ali, a gente não consegue levar as coisas de uma forma boa, mas ele tem entendido, as mudanças precisam ser feitas, né, Lucas? Uhum. A gente tem tido uma conversa boa com a presidente, a muito presidente boa. Tem ajudado muito a gente nisso. Eu quero dizer que a Edna realmente... o pessoal, mas acho que até você me fez uma pergunta, como é que é? Tem um espectro diferente? Isso, né, uma vez que eu perguntei aqui. no panorama político, eu me lembro da pergunta. Eu falei, você e a Edna têm visões políticas muito diferentes. Sim. Ela está levando você para o lado dela ou você está levando ela para o seu lado? E aí eu disse, a gente tem uma relação muito boa desde o início, né, da questão quando o meu nome apareceu para disputar a presidência da Câmara. E eu acho que hoje, né, Lucas, ela tem ajudado demais dentro da Câmara a dar essa experiência que ela tem para nos levar a melhores relações com a Câmara, com os projetos que vêm da Prefeitura. Eu tô bastante contente com o trabalho que ela tem feito, e a gente tem procurado auxiliar ali junto com a mesa diretora, eu, Pugina, o Ícaro, então a gente tem se dado muito bem. O que é o que a gente espera, né? Na verdade, que todos os políticos, eles pensem na cidade, nos moradores da cidade, que tem que ter esse diálogo, tem que ter discordância, debate, isso é extremamente saudável, mas todo mundo ali com o mesmo foco principal, que é uma cidade cada vez melhor. É o que eu tenho dito lá na Câmara, a gente tem um mandato por propósito, né? Uhum. Então, quando começa a virar uma discussão ou querer fazer algum movimento político, eu digo assim, a gente trabalha pelo mesmo objetivo. Então não adianta a gente ficar apontando o dedo, vamos dar a solução. Então é o que a gente tem buscado na Câmara. Ontem foi publicado, obrigado aí por ter assinado lá, 2 projetos que a gente fez, um de retirada dos fios aí que estão em desacordo ou que estão soltos, e o outro do mutirão oftalmológico, que é um projeto que para mim é um presente, assim, uma coisa que eu já estaria feliz com o meu mandato por esse projeto. Então foram 2 projetos que eu acho que faz a diferença na cidade. O Fabris está falando do projeto que garante exame oftalmológico e óculos gratuito para os alunos da rede municipal, né? Sim. Essa pergunta era uma das minhas primeiras aqui, eu acabei deixando ela de lado porque tinha outras mais urgentes, mas vocês já estudaram como vai funcionar esse programa na prática ou começa agora? Venha comigo, né? Assim, o projeto, a gente fez um escopo para a gente poder afinar ele e ficar isso praticamente na mão de parcerias. E o que a Prefeitura puder ajudar, porque eu entendo que a gente tem um anseio de que a Prefeitura faça algumas coisas que são importantes, e esse é um projeto importante, mas ao mesmo tempo existe um orçamento. Então a gente pode se programar, né, Lucas? Eu vou pedir para o Lucas aí de alguma forma se programar para os próximos anos, mas nesse ano o que a gente fez? A gente restringiu ao município, né? Então o fundamental ali de 1ª a 5ª série, e a gente colocou no primeiro ano. Então a ideia é fazer uma triagem nos primeiros anos, fazer esses exames com as crianças do primeiro ano e conseguir o óculos para essas crianças. Eu já fiz uma quantidade em outra cidade que teve, um proporcional. A gente vai conseguir fazer isso, nem que eu tenha aqui no próximo ano colocar uma emenda minha para que isso aconteça. Então, esse ideal de fazer isso acontecer nessa primeira etapa, eu tenho plena tranquilidade que ele vai acontecer. A gente tem as burocracias, como o Lucas diz, vamos ter que fazer
algum tipo de movimento para que a gente possa entrar nas escolas, junto com esse grupo que vai. E outra coisa que eu queria deixar claro, né? O pessoal fica sempre tentando criar um problema. Ah, a gente vai exigir das professoras alguma coisa, elas já estão sobrecarregadas. Não, a gente não vai exigir de professores, a gente está com parceria com o Unisalesiano, eles vão, tem um grupo lá que chama A Liga, e eles vão nos ajudar na triagem também. Então a gente não vai trazer peso para as professoras, está muito tranquilo nesse sentido, então o projeto vai acontecer. Muito bom. E vai ser feita uma licitação? Como que vai? Quem vai cuidar desses exames e do fornecimento dos óculos? Eu vou cuidar. Bolso, Já sim? falei pro Lucas, eu vou dar jeito se acontecer. Não quero que o setor público me atrapalhe, só me deixa fazer. Eu já aprovei o projeto, agora a gente só precisa da educação nos abrir ali as escolas, estão fazendo já um cronograma. Mas financeiramente, quem vai arcar com isso? A gente vai arranjar parceiros, já temos parceiros aí, conversando com os Entendi. parceiros. Não posso falar ainda, mas a gente já tem parceiros para os óculos. Porque assim, nas contas que a gente fez, é muito pequeno o orçamento para essa questão dos óculos. As consultas, a gente está buscando parceiros, oftalmos que a gente conhece, pessoas que querem nos ajudar nesse projeto, porque entendem que uma criança que aprende metade do que uma criança com uma visão boa, corrigida, aprende, a gente muda não só Araçatuba, a gente muda o país e o futuro. Mas isso é extremamente importante. Sabe que o meu filho, acho que acreditava que era uma mãe extremamente presente, levo ele no médico com frequência, já tinha ido ao oftalmo, eu só descobri que ele precisava usar porque um amiguinho tacou areia no olho dele, aí tive que levar no oftalmo e ali eu descobri que ele precisava. Só que ele não tinha atraso na escola, ele é desenhista, ele desenha super bem, não tinha nenhum sinal que a gente olhava ali que ele precisava e talvez a gente só fosse descobrir mais lá na frente. Por isso que eu falei desse projeto, que eu achei extremamente importante, interessante, porque eu que me achava uma pessoa bem informada, fui vítima ali de uma coisa que fugiu do meu controle. Imagina quem tá ali na correria, nem para olhar, não imagina, pensa que a pessoa, às vezes, a criança tem uma dificuldade neurológica ou algum outro problema assim, na verdade é só a visão dela mesmo, que precisa ser ajustado ali um óculos, alguma coisa nesse sentido. Então, parabéns pela iniciativa, Obrigado. viu? Fabris, muito obrigada pela sua participação. Agora eu preciso, teria várias perguntas para eu te fazer, mas essa, nós estamos em junho, eu não posso encerrar antes de te perguntar por que tirar o Arraial da Solidariedade e fazer o Juninão. Explica pra gente como vai ser agora. É uma resposta longa, tá? Mas entendeu tudo que envolve essa decisão. Primeiro, eu não posso gastar 1 milhão numa festa. A festa custou 1 milhão. Tem várias coisas, uma festa só, que são necessárias fazer na cidade. Então, a arrecadação das entidades girou em torno de 150 mil reais no evento e o gasto do poder público de 1 milhão. Nós propomos já desde o início que nós faríamos um trabalho para descentralização. Então, a tradição em nenhum momento foi tocada. Pelo contrário, várias festas juninas estão acontecendo na cidade. Várias. Final de semana agora no São José, vai ter no Alvorada. E nós estamos com essa proposta de descentralização. Quanto mais cultura e esporte ir para a periferia, para nós, melhor. As entidades vão ter 2 eventos. Então, ao invés de a gente fazer um grande evento, um só, no centro, que impacta o centro, né, que já para as pessoas muito é bom ir, eu entendo que é bom, é uma grande festa. Só que eu tenho outras prioridades nesse volume financeiro. E, ao mesmo tempo, nós temos outras prioridades sociais. Então, qual é? Descentralizar, levar as festas para os bairros, para vários eventos. São vários eventos acontecendo na cidade, vários eventos. Já começou em Taveira, no Circula E, que faz parte do Juninão, e agora, como eu disse, São José, e vai ter uma longa agenda de eventos culturais relacionados às festas juninas. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter 2 eventos. Então, além de como era um evento só, 2 eventos destinados ao levantamento de recursos para essas entidades. Então não se perdeu a meta, só que foi uma questão estratégica. Então eu não posso, assim, pensando como nós pensamos política, eu não posso fazer uma festona. E com dinheiro público. Ah, mas as pessoas gostam. Eu entendo que elas gostam, lógico que todo mundo gosta de uma festa. Mas nós estamos descentralizando. Então, assim, primeiro, tá? Festas vão ter várias nas cidades, descentralizadas. Vários bairros receberão as festas. As entidades terão 2 eventos para as entidades. Nós estamos continuando. E artista? Locais. Nós vamos promover a cultura local. No que depender do poder público, nós vamos promover
os nossos artistas locais. Grandes eventos, ótimo, a gente apoia, mas da iniciativa privada. É engraçado porque as pessoas, elas sempre arranjam um jeito de reclamar, né? Então, se Ah, traz sim. um artista muito grande, É porque vão dizer trouxe. assim, mas está gastando dinheiro público com um artista muito grande, por que não usa os locais? Se usa os locais, a reclamação é, mas por que não traz um artista de renome? É meio complicado. É, sim. Então, a festa... Contribuir também um pouquinho? Contribuir aqui que eu tive uma informação que esse recurso de R$1 milhão veio do Fundo Social, Assistência Social e Cultura. Então, quando o pessoal fala assim, fez uma festa, por que não foi para a saúde? Para a saúde talvez não poderia, mas para a parte social, você imagina o quanto que poderia ter sido usado ou pode ser usado agora para questões importantes da parte social. E a festa principal, então, vai ser no dia 28. E Então, vai ter a participação das até para falar uma entidades. coisa para você que é importante. Se nós olharmos hoje a cultura de Araçatuba, nós temos agendas semanais de eventos culturais. Não só um evento, são vários eventos que eles já estão na agenda. Então nós estamos promovendo a cultura constantemente, coisa que não ocorria. Nós vamos ter esse evento na Fazenda do Estado, ali do lado do recinto, que vai ser agora o dia 28, e na Praça João Pessoa, porque já tem a Festa do Tom. E ela também vai ser beneficente. Então nós vamos ter esses eventos. E eu chamo a população a participar, que nossos eventos estão sendo muito bons. Quem está acompanhando a cultura, esses eventos em Araçatuba, está vendo a qualidade e o quanto que vem aumentando a participação, porque tem que ser contínuo e descentralizado. Quem não teve a oportunidade de ver o Circulaê em Taveira, foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas poderia ter feito no centro para as pessoas veriam. Mas onde a necessidade maior está hoje? Está na periferia. E é isso que nós vamos fazer. Zanata, muito obrigada. Não, por ter pera vindo. só uma coisa. Não, eu ia te perguntar isso agora. Que recado que você quer deixar para as então. pessoas? Essa era a minha Não. última pergunta aqui, ó. Não, aí não é o recado. Aí eu quero agora dar, que é o dia dos namorados. Então hoje é o dia da minha namorada. Então a que minha lindo. primeira dama, hoje é meu dia de namorado meu e dela. Então para mim é uma alegria, até porque ser minha esposa tá maravilhosa. Eu tô impressionado. Então as pessoas estão Ela está impressionadas. bastante atuante nessa administração. Ela é muito né? parceira, ela é muito parceira e ela é muito simpática, ela é preocupada. As pessoas estão vendo assim o quanto que ela tem a simpatia com as pessoas, o quanto que ela tá dedicada, eu sei o quanto que está custando para E ela. a empatia, porque ela veio até aqui, porque ela antecipou a campanha do agasalho. Que Sim. antes as roupas eram entregues. Detalhe, ela conseguiu, junto com a Receita Federal, uma doação de 4 toneladas de agasalho, que já estão vindo para Araçatuba, mandamos um caminhão buscar. Então a Priscila tem feito um trabalho assim maravilhoso. Então hoje é o dia de namorado, de eu comemorar com ela, porque mesmo casada ela não deixou de ser minha namorada. Muito bem, ó, o prefeito aí dando um exemplo para os homens que estão ouvindo a gente, fica a dica, viu? Então, para a gente encerrar, que recado que agora você gostaria de deixar para os moradores de Araçatuba para esse ano, para novidades? Tenha certeza, nós estamos trabalhando muito porque nós acreditamos que Araçatuba vai subir de patamar. Eu falei isso para o governador Tarcísio semana passada. E ele ficou muito empolgado com algumas coisas que eu contei para ele. Então eu acredito em Araçatuba, eu nasci em Araçatuba, eu tenho um amor por essa cidade tem um potencial imenso, nós estamos trabalhando muito para que isso ocorra. Podem ter certeza, as coisas não ocorrem na velocidade que eu gostaria, porque existe uma burocracia a ser cumprida, mas nós estamos nesse espírito de luta, de mudança, e toda mudança ela pode gerar algum desconforto, ou até as pessoas não acreditarem que a mudança elas são possíveis, como eu disse, da questão de a gente ter uma Câmara livre. Né? Uma Câmara que hoje age, é só você assistir hoje a sessão que você percebe uma Câmara livre, onde realmente os vereadores estão lá debatendo. E muito mais. Então nós vamos ter uma mudança na saúde, nós vamos ter uma mudança na economia de Araçatuba, nós vamos ter uma mudança no turismo de Araçatuba, e nós estamos trabalhando afinco. Nós vamos deixar um legado, porque nós amamos essa cidade. Muito bom, prefeito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo Fernando Fabres, vereador e líder do prefeito na Câmara, que deu uma passada aqui surpresa e contribuiu também aqui no Jornal da Manhã. Sucesso para vocês nos próximos meses, que no balanço dos... Agora a gente fez os 6 meses, né? Mas tomara que você volte em agosto com mais novidades. O Fernando também. Quando tiver certinho também a questão dos óculos, o espaço aqui está aberto para a gente informar como que isso vai ser feito. Mandar um beijo para a viu? Rebeca. Então Isso que eu ia eu falar. já vou agradecer aqui e vou fazer também essa menção à minha esposa, que também é quem sustenta a nossa casa ali, nos dá esse apoio. E hoje é o Dia dos Namorados, no final do mês a gente faz 16 anos de casados, graças a Deus vamos sair um pouquinho aí para
para juntos, depois de 16 anos, é a segunda vez que a gente sai sem as meninas. Então a gente vai estar junto, vai ser um tempo muito bom e ela realmente ela é especial, me ajuda, me fortalece, ora comigo para me sustentar nos momentos de dificuldade aí. E é uma pessoa que eu amo demais. Muito obrigado por sempre me apoiar, amor. Muito obrigado, parabéns. Zé Marcos quer mandar um abraço para a amada amante também, Zé Marcos? Como que é o nome? É Lu, né? Lucineide. Zé Marcos tá mandando Zé Marcos Taveira mandando um abraço para Lucineide também. Você também tá comprometido? Rebeca, o Léo Balsalobre tá mandando um abraço aqui, um beijo especial para a esposa dele. Tem que aproveitar esse momento, né, gente? Tem que dar. O Jonathan já mandou, já abri espaço para ele na frase do dia. Eu vou passar reto dessa parte. Muito obrigada mais uma vez. Agora são 9h35 e antes de encerrar, eu preciso fazer um sorteio rápido. Você que enviou mensagem pra gente está com